Boas pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e tentando resumir aqui uma história longa, este é o Voio VBook A1 que está com um preço espetacular e poderia ser um laptop 5 estrelas se a Voio tivesse apenas tomado atenção a alguns dos detalhes que nós vamos ver aqui neste vídeo. Meus amigos, na expectativa que a Voio consiga corrigir e alterar estas situações que nós vamos ver já de seguida, fiquem de olho neste portátil, se for corrigido vale completamente a pena, mas até lá vamos ficar com o pé atrás. Dito isto, meus amigos, vamos embora para o vídeo. Espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com o Voio VBook A1, que conta com o CPU Intel Apollo Lake Celeron Quad-Core N3450, 4 GB de RAM DDR3 e 128 GB de armazenamento num SSD M.2, 32 GB de armazenamento flash num eMMC, com um ecrã de 11.6 polegadas IPS com resolução de 1920 por 1080. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos o Voio VBook A1 com uma cor laranja muito louca, alguma documentação, uma caneta stylus e um adaptador de corrente. Em relação à qualidade de construção, o Voio é feito de um material emborrachado por fora que nos dá uma sensação muito boa ao toque e acrescenta segurança ao manusear a máquina. No interior tem um plástico inferior, mas aceitável, e a única coisa que eu não gostei tanto foram mesmo as dobradiças que, apesar de sólidas e que vão aguentar algum abuso da nossa parte, dão a sensação de um design mais barato. E olhando agora de mais perto, à frente tem uma câmera de 2 megapixels, do lado esquerdo uma porta USB de 2.0, jack para headphones, uma slot para cartão SIM, botões de volume, botão ligar, desligar e um botão para bloquear o teclado. Do lado direito uma entrada de corrente, uma porta USB 3.0, micro HDMI e slot para cartões microSD. E finalmente então no topo o logo da Voio. Este portátil é de pequenas dimensões e o trackpad também, medido apenas 8 cm por 5 cm. No entanto, é utilizável e no que diz respeito a gestos com um dedo apenas é bastante preciso, clique esquerdo, clique direito, selecionar, etc. funciona muito bem. No entanto, quando deslizamos com os dois dedos, a precisão simplesmente não está lá. Se for rápido ainda disfarça e trabalha bem, mas se precisarmos de deslocar pouco e preciso, esquece lá isso. O teclado é pequeno também e as teclas bastante juntas, o que vai fazer com que se leve algum tempo até nos habituarmos. E como tem o layout US, para nós portugueses ainda vai demorar mais tempo. Em relação ao toque, está ao nível de outros teclados desta gama, que são bastante rígidos em comparação com teclados mais premium. O ecrã tem 11.6 polegadas com um painel IPS brilhante e com resolução de 1920 por 1080. E sinceramente, meus amigos, eu gostei bastante dele, especialmente as cores e o contraste que fazem com que as imagens sobressaiam bastante. É um painel brilhante, como eu disse, e daí vamos ter bastante reflexo, especialmente em ângulos extremos, tanto na vertical como na horizontal, que como é natural é menos agressivo em ambientes mais escuros. Aliás, como se pode ver pelas imagens. Voltando agora às cores e contraste, mesmo olhando em ângulos que nunca vamos utilizar numa utilização real, as cores aguentam-se muito bem. E aqui a única queixa que eu tenho em relação ao ecrã é mesmo algo que estamos habituados a ver em ecrãs mais baratos, que é a distância entre o vidro e o painel em si, que se vê perfeitamente, mas que a diferença não se nota tanto quando estamos a olhar diretamente para o ecrã. O Voio A1 vem com uma caneta stylus que poderá ser útil para alguns, para mim pessoalmente não é, mas o meu feedback é que não esperem uma experiência premium. É porreiro para desenhos e rascunhos simples, mas a precisão não está lá. E sinceramente, meus amigos, não me surpreende, a máquina é barata e a experiência da stylus está ao mesmo nível. Talvez ajude a tirar umas notas na sala de aula, mas nada mais do que isso. O A1 pode ser utilizado como laptop, como modo tenda, modo stand e como tablet que desativa automaticamente o teclado enquanto está neste modo. No entanto, mesmo que não bloqueasse, tem um botão de bloqueio que resolveria esse problema.
E ao ligarmos a máquina revela-nos duas coisas, aliás, revela-nos mais coisas, mas para já vamos focar em duas. A primeira é que tem uma licença Windows 10 ativa e a segunda é que vem com uma conta de utilizador já criada, que eu, meus amigos, não sou fã. Portanto, como em qualquer outra máquina, a minha reação foi a de fazer um reset à máquina, mas que infelizmente não podemos porque dá um erro que diz não ter um ambiente de recuperação. Em relação à conta foi fácil resolver, bastou criar uma conta de administrador e depois então apagar a conta existente, mas eu sinceramente espero que a Voio arranje forma de disponibilizar uma imagem Windows para esta máquina, porque daqui a algum tempo os utilizadores vão querer fazer um reset à máquina e neste momento não se consegue. E em relação ao armazenamento, o Voio A1 vem com um disco SSD M.2 de 128 GB e um eMMC Flash de 32 GB. E acreditem ou não, uma das coisas que eu gostei mais nesta máquina foi mesmo no interior. Normalmente, como vocês sabem, eu não incluo imagens de teardowns nos meus vídeos, mas neste caso vale a pena. Isto porque, para além de podermos substituir o disco M.2, podemos também adicionar um segundo disco com capacidade até 512 GB, dando aos utilizadores uma forma de expandir o armazenamento interno simplesmente espetacular. E a outra opção de expansão é através de um cartão microSD, mas que infelizmente após múltiplas tentativas da minha parte acabei por desistir. Tentei com o Samsung e com o SanDisk, que funcionam perfeitamente em outras máquinas que eu tenho aqui no escritório, mas foi para esquecer. Parece ser um problema de drivers que a Voio tem de resolver. O Windows vê o cartão, mas não o reconhece e mesmo tentando fazer o update aos drivers, dá erro porque está a utilizar a versão mais recente. E avançando agora para alguns benchmarks para podermos comparar com outras máquinas, conseguimos ver que existe alguma melhoria comparando com a geração anterior. Velocidades do disco M.2 SSD muito boas, atingindo um pico de cerca de 400 MB por segundo e no eMMC de 175 MB por segundo. A ligação Wi-Fi conseguindo atingir 173 Mbps por segundo de download e 20 Mbps por segundo de upload e estressando o CPU por mais de uma hora, não vi thermal throttle. Atinge os 2.2 GHz quando necessário e se puxado ao máximo por um longo período de tempo vai até 1.2, 1.3, mas não baixa da marca dos 1.1 GHz. E numa utilização real, o que é que este portátil é capaz de fazer? Aplicações de escritório como Office, aliás, mais propriamente Word, Excel e PowerPoint, que já vimos a funcionar muito bem em outras máquinas mais fracas e nesta não é surpresa que funcionasse muito bem. Aliás, na minha opinião, este é o objetivo principal deste tipo de máquina. E claro, navegar na net e ver alguns vídeos do YouTube a 1080 sem problemas nenhuns. E para aqueles que planeiam consumir multimédia nesta máquina, eu acredito que até 1080 a experiência vai ser boa, o CPU e GPU são mais que capazes de rodar qualquer tipo de ficheiro, no entanto, através do Wi-Fi, ficheiros muito pesados, com um bitrate elevado, vão-nos dar uma experiência não tão boa, como por exemplo a sample 10-bit 4K Dive into the New World. E para poder provar a minha teoria, liguei um adaptador USB 3.0 para RJ45 e tinha razão. Através da rede conseguiu rodar sem problemas nenhuns todas as amostras, incluindo 4K 10-bit, Dive into the New World e Iceland. E em termos de jogos, eu estava curioso para ver o acréscimo de performance da Intel HD 500 no Apollo Lake e apesar de haver melhorias, ainda não está ao nível de jogos de desktop. Como esperado, conseguimos jogar títulos mais antigos como Worms Crazy Golf e semelhantes e claro, vai conseguir também rodar qualquer jogo disponível na loja Windows. Depois testei o Dota 2 a pedido de muita malta em vídeos anteriores e os resultados dependem mesmo do que estivermos dispostos a sacrificar. Se colocarmos tudo no mínimo e com uma resolução de 1280 por 720, vamos conseguir entre 20 a 30 frames por segundo, que apesar de se conseguir jogar, a experiência não é a melhor. E depois avançando para um outro título muito pedido também, que é o CSGO, os resultados foram piores. Todas as opções no mínimo e com uma resolução de 1280 por 720 e podemos esperar uma média de 10 frames por segundo, que é basicamente impossível jogar. Portanto, na minha opinião pessoal, para podermos jogar a sério neste tipo de máquina, vamos ter de continuar a utilizar o GameStream, que temos falado e usado bastante aqui no canal. E se olharmos para o ecrã, conseguimos ver os meus testes com o Grid Autosport numa
uma resolução de 1920 por 1080 com 60 frames por segundo e a máquina fez um trabalho excelente, aliás, como conseguimos ver no ecrã. E aqui a única coisa que tem uma performance menos boa são mesmo as minhas habilidades de condução. E finalmente testei uma das características que eu mais gosto nestas máquinas, que é a possibilidade de ligar a ecrãs maiores, e aqui, meus amigos, infelizmente, mais uma vez, fiquei desiludido porque não funcionou. Eu tentei de tudo, mas sem sucesso. E aqueles que seguem o canal já viram a utilização de várias máquinas com este tipo de setup, portanto não é do cabo nem do adaptador, mas sim algo a nível de software ou drivers que têm que ser implementados pela Voyo. E em relação à duração da bateria, fica então aí uma imagem que vocês podem fazer pausa e ver melhor os detalhes dos testes. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então o design e qualidade de construção do Voyo VBook A1, o armazenamento expansível através da adição de um SSD M.2 capaz de game stream a 1080 com 60 frames por segundo e finalmente as cores e contraste do painel IPS. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, eu não consegui pôr a saída HDMI a funcionar, não se consegue fazer reset ao Windows, não reconhece cartões microSD e finalmente o espaçamento entre o vidro e o painel em si. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez do portátil Voyo VBook A1. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.